Felipe Castanhari. Bom, ele acabou soltando um vídeo relacionado a uma programação que ele sempre faz e repete todo final de ano, que é a famosa retrospectiva. Nela ele tenta resumir algumas coisas da que ele julga ser mais importante que aconteceu no Brasil ou no mundo, mas é claro que mesmo ele dando esse resumo, várias coisas ainda iriam ficar de fora, é meio óbvio, que é normal. Como também ele pode colocar as coisas que ele quiser, até porque o vídeo é dele, né? Só que nessa retrospectiva chamou muito mais atenção do que nos anos anteriores e de uma maneira assim bem negativa, tá ligado? Pra mim mesmo foi uma das piores que eu já vi na minha vida, que faltou coisas que realmente não era pra faltar. Ainda mais quando essas coisas envolvem a política, algo que ele sempre fez questão de colocar em seus vídeos nas retrospectivas anteriores. Só que dessa vez a gente não viu absolutamente nada. Todo mundo aqui sabe das coisas erradas que o governo do Lula tá fazendo. O Castanhari não colocou nada, nem a taxação, os impostos, absolutamente nada. Isso daqui é totalmente uma passada de pano pro governo, cara. Talvez seja porque o atual presidente seja aquele que ele apoiou, né? Ou alguma coisa relacionada está atrelado a isso, que pra mim faz sentido, né? E o que claramente torna essa retrospectiva totalmente parcial. Até porque teve vários outros eventos que marcaram muito assim 2023, como o caso do Haluca, a taxação dos produtos da Shein, Shopee e também do AliExpress, não falar das polêmicas envolvendo a Blaze e recentemente do jogo do Tigrinho. Tudo isso daí marcou muito 2023. Porém, como eu disse, é coisa dele, ele coloca se ele quiser, mas é no mínimo estranho, principalmente quando ele não coloca as coisas relacionadas ao governo atual, porque ele sempre fez questão de enfatizar tudo de errado que ele via lá no governo do Bolsonaro. Ele tinha total direito de criticar isso daí, mano. Mas por que ele não fez o mesmo com o governo do Lula? Então, fica aqui o questionamento. Porque pra mim, claramente, ele só tá demonstrando o lado que ele está. E que mesmo se tiver coisas erradas, ele vai passar pano, como pra mim, aparentemente, ele acabou fazendo. Só que talvez a coisa que pegou mais, talvez não fosse nem essa parada relacionada à política, que eu acho que todo mundo já sabia que isso daqui iria acontecer, mas sim por ele ter passado pano pra Choquei. Todo mundo viu a repercussão desse caso, todo mundo aqui ficou com ódio entrelados durante essas últimas semanas, por causa dessa vítima que sofreu vários ataques de discurso de ódio na internet, por causa de fake news que foram publicadas em seu nome. E essa página fofoca foi a que publicou essa notícia falsa que gerou mais repercussão em toda a internet. Não foi ela a criadora dessas fake news, mas foi ela que propagou e contribuiu para espalhar ainda mais essas mentiras envolvendo o nome da Jéssica, que consequentemente acabou atingindo diretamente ela, pelo estado que ela estava naquele momento. Estava um momento muito frágil, até porque depressão não é brincadeira, todo mundo aqui sabe quão sério é as pessoas que têm isso, porque elas lutam dia após dia para tentar sobreviver numa luta contra si mesmo, o que é uma parada extremamente difícil. E aí o Castanhari resolveu não comentar sobre esse assunto e nem prestar homenagem à menina. Até aí tudo bem, ele não é obrigado a prestar homenagem a ninguém, só que quando ele colocou o PC Siqueira ali, as pessoas ficaram um pouco, mano, por que ele colocou o PC Siqueira e não colocou a Jéssica? Isso aqui era meio óbvio, esse questionamento. Mesmo ela não sendo uma pessoa famosa na mídia e tal, ainda assim o caso dela chamou muita atenção e deixou praticamente o Brasil inteiro de luto. Muita gente tava falando isso, ele não colocou ela porque ela não era famosa, por isso colocou o PC Siqueira. Mas quando você vai ver assim por um outro lado, o PC Siqueira foi um cara que estava envolvido em coisas pesadas, ele estava sendo investigado por um caso envolvendo o CP, e a Jéssica foi vítima de fake news pela Choquei, empresa que, cara, curiosamente é agenciada pela Mindy 8, que curiosamente também agenciava ou agencia o Castanhari. Aí ficou um pouco mais claro porque que ele não colocou ela ali, né, mano? Ainda mais depois da hipocrisia das falas dele lá no Instagram, que ele falou que não colocou a Jéssica porque não deu tempo. Ele poderia ter falado qualquer outra coisa, mas isso daqui foi o cúmulo da hipocrisia. E isso me pegou muito. Não tem como ele falar que não deu tempo, mano, porque ele colocou o PC Siqueira, que faleceu 2 semanas depois da Jéssica. É algo que eu até teria vergonha de falar, papo reto. Aí vem o Castanhari e fala que não colocou ela porque não deu tempo. Não dá pra você acreditar que esse cara teve a cara de pau e a coragem de falar uma coisa dessa. O que faz todo mundo questionar, assim, a falta de caráter dele. E olha que mesmo ele tendo opiniões políticas que eu não concordo muito, ainda assim eu gostava da pessoa do Castanhari. Mas essas coisas recentes aí, principalmente se tratando dessa retrospectiva 2023, só tornou o Castanhari pra mim uma das grandes decepções nessa reta final de ano. A hipocrisia nas falas dele, as pessoas acabaram descobrindo o porquê que ele passou pano pra Choquei e passou pano pro governo. É porque o Castanhari, ele era ou é agenciado pela Mindy 8. Eu não vou dar aqui como certeza, tá ligado? Porque eu vi algumas pessoas falando que ele tinha discordado dessa informação. Ele falou que ele não era mais agenciado por essa empresa, que agora ele fazia parte de outras, enfim. Mas ainda assim, é muito estranho ele não ter falado nada a respeito da Choquei, não ter sequer citado esse caso e ainda ter a coragem de falar que não falou porque não deu tempo. Castanhari, isso daqui foi uma grande decepção. Porque convenhamos, não tem
sentido dele falar que não colocou ali a Jéssica porque não deu tempo, mas foi lá e colocou pra esse Siqueira. Ele poderia ter dado até uma outra explicação pra gente, até uma outra desculpa, ter falado que a animação já estava pronta, sei lá, umas 2 semanas antes desse caso ter acontecido e por isso não tinha colocado. Mas só que ele não negou essa hipótese, porque é totalmente compreensível e normal, porque a animação é uma parada demorada, ele ainda estava fazendo seu roteiro, suas músicas, suponhamos que estaria pronto já desde novembro, então é totalmente compreensível de não ter dado tempo de ter colocado o caso da Choquei. Os outros casos relacionados à política aconteceu durante o ano todo, então ele só não colocou mesmo porque ele não quis, tá ligado? Ele quis mesmo ficar do lado do Lula e pronto, acabou. Isso aqui não tem como ele negar. Já o caso da Choquei, se ele tivesse dado essa desculpa, todo mundo aqui ia entender, porque como eu falei, animar algo é difícil, fazer roteiro e uma música também não é uma parada que dá pra você fazer em um dia, demora, tem um roteiro e tudo mais, mas não era isso que tava acontecendo, ele só não colocou mesmo porque ele não quis, porque senão ele não teria comentado isso, não teria falado que não colocou a Jéssica porque não deu tempo, porque se deu pra ter colocado pro Siqueira, dava também pra ter colocado alguma coisa da Jéssica, porque ações assim faz as pessoas duvidarem do caráter dele. Bom, mas pra tristeza e felicidade de outros, a retrospectiva animada do Castanhari foi de Vasco. Aparentemente caiu por causa de denúncias e copyright. Agora você não consegue mais assistir em canto nenhum, só talvez lá no Spotify, porque ele até se manifestou no Instagram e falou que se as pessoas quiserem ouvir, elas ouçam lá no Spotify, que agora o vídeo não está mais disponível no YouTube, e essa agora é a única maneira de vocês conseguirem escutar essa maravilhosa retrospectiva que o Castanhari fez. Bom, mas eu vou ser bem sincero com vocês, não pelo roteiro dele, porque foi uma parada vergonhosa, foi lamentável, tudo isso que ele mostrou e falou e cantou ali, né? Isso daqui é deprimente, mas eu fico triste, sim, pelos animadores, pelos designers, pelas pessoas que trabalharam com ele nesse projeto, porque a gente sabe que essa retrospectiva geralmente é um dos vídeos que mais pega views, que mais dá renda e dá dinheiro pro cara, e consequentemente as pessoas também vai ter seu trabalho valorizado. Todo mundo que trabalhou com ele na arte, em qualquer lugar ali, mano, eles vão ter o seu lucro, vão ter o seu trabalho sendo reconhecido e também vão ganhar um bom dinheiro ali, porque animar, desenhar, editar, fazer tudo isso é muito trabalhoso, a gente sabe muito bem o quanto é trabalhoso, e vídeos assim você não faz em um dia, em 2 dias, leva semanas, são várias horas que foram infelizmente desperdiçadas, e eu fico triste justamente por essas pessoas. Eu não sei se ele ainda vai conseguir recuperar, ele deve estar lá tentando mudar algumas coisas para ainda assim deixar o vídeo no ar, mas é difícil, é muito complicado. Eu também acho que eles deveriam ter tomado um cuidado maior, tá? Porque você tomar um copyright desse tipo para um vídeo gigantesco que praticamente suponhamos que levou o ano todo para ele fazer, foi uma total falta de noção e responsabilidade de quem errou nisso daí. Porque toda a renda de um trabalho desse tipo, que envolve muitas pessoas, pode estar sendo desperdiçado, pode estar sendo literalmente jogado no lixo. Mesmo eu tendo detestado essa retrospectiva, para mim foi o pior vídeo que eu já vi do Castanhari envolvendo essa série que ele posta todo fim de ano, eu não vou ficar comemorando justamente por causa dessas pessoas que trabalharam nesse projeto, que gastaram suas horas, que editaram, porque eu sei que é trabalhoso, é difícil, mano. As pessoas não escolhem. Infelizmente, eles estavam num projeto que foi muito mal elaborado pelo Castanhari, mas era um trabalho deles e eles estavam ali pra trabalhar. É igual quando você tá numa empresa que você não gosta daquele serviço. Você só tá nessa empresa, nesse cargo, porque você precisa daquele dinheiro. Então não tem muito o que fazer. Bom, as pessoas estavam comemorando e ficaram mais felizes ainda depois que viram que o Castanhari não suportou as críticas que ele estava recebendo no Twitter, ou até mesmo nesse próprio vídeo da sua retrospectiva, ou das pessoas falando dele em qualquer outro lugar em outras redes sociais. E simplesmente deletou a sua conta lá no Twitter. A sua conta no Twitter não existe mais, eu não sei se ele vai reativar no futuro, mas todas essas críticas que as pessoas estavam fazendo surtiram efeito porque o cara não tancou e acabou excluindo. Eu não sei se ele vai se manifestar, vai fazer algum pronunciamento, talvez eu acho que ele faça, e ele deveria até fazer, mano, porque são muitas coisas envolvendo o nome dele e as pessoas merecem e têm o direito de saber, principalmente da relação dele com a Mindy 8, se ele ainda é agenciado por ela ou não, porque ficar nesse disse-me-disse só vai fazer a imagem dele ficar um pouco mais desgastada aqui na internet. Bom, de resumo, é isso. Castanhari teve seu vídeo retirado do YouTube por copyright e depois ele acabou excluindo sua conta no Twitter. Bom, deixa a opinião de vocês aí nos comentários. E esse é o vídeo de hoje. Agradeço a todos, abraço e até o próximo.